Irmãos, vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anos. Bem, vamos ter mais uma palavra de oração. Irmãos, um após o outro, podem estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Pai, te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra foi aberta, Pai. Necessitamos que o teu Espírito possa revelar a tua palavra aos nossos corações. Nesse momento, Senhor, estamos diante de ti, agradecendo pela obra preciosa do teu Filho amado lá na cruz. E por esse motivo é que nós podemos estar diante de ti. E rogamos que o teu Espírito tenha toda a liberdade de compungir os nossos corações nessa noite com a tua santa palavra. Muito obrigado, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Senhor bendito, necessitamos desse instante que a tua palavra nos mostra que o Senhor nos socorra, para que não venhamos a se distrair com coisas dessa vida, coisas desse mundo, que nossas mentes estejam focadas na tua palavra. Amém. Para que ela cresça e germine em nossos corações. Ao sairmos daqui esta noite, saiamos diminuídos de nós mesmos, Senhor, mas cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então chegamos a esse capítulo 15 de Apocalipse. Na última reunião nós tecemos alguns comentários sobre ele, e aqui nós vemos que a tônica, o objetivo desse capítulo 15 é nos introduzir no que o Senhor, pelo seu Espírito, revelou a João acerca das 7 taças da ira de Deus. E os irmãos perceberam que essas taças da ira de Deus, ou da cólera de Deus, elas estão relacionadas então à completação do juízo de Deus
sobre o mundo. Irmãos, nós não temos dúvidas de que esse mundo ele foi constituído sob uma plataforma e um sistema voltado para satisfazer a vontade do diabo, de Satanás, o nosso adversário. O Senhor mesmo diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aliás, o nome igreja é justamente Assembleia dos chamados para fora. São aqueles que foram resgatados desse sistema, um sistema que afronta a santidade e a glória de Deus. Irmãos, em todas as áreas que nós olharmos, nós vamos ver que esse mundo age em desfavor, contrariamente à verdade do Senhor. Porque ainda existe um príncipe deste mundo. E ele então tem exercido o seu poder sobre este mundo. A palavra diz que o diabo é o príncipe da potestade do ar. E ele atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Nós podemos pensar, são as pessoas más, são aqueles criminosos, são pessoas cruéis. Esses são os filhos da desobediência, que são instrumentos do diabo para causar mal a este mundo. Não, irmãos, os filhos da desobediência são todos aqueles que são oriundos de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade. Romanos é muito incisivo ao dizer que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Então, nós, por natureza, somos filhos da desobediência. Mas o Senhor, então, há 2000 anos atrás, veio a este mundo em carne e em total obediência à vontade do Pai. E aqui eu posso citar Filipenses, diz que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ele assumiu uma forma humana e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a mais humilhante, desonrosa morte para aquele tempo. Crucificados, segundo os romanos, eram aqueles malfeitores, aqueles bandidos terríveis. Eles recebiam a pena de crucificação. E era, por ser uma pena aplicada a esses criminosos, era uma pena cruel, irmãos. Aquela pessoa pendurada naquele madeiro, ela ia perdendo aos poucos, ela ia sendo asfixiada, porque os seus braços ficavam numa posição mais alta do que o seu tórax. Então elas iam perdendo ar aos poucos. Não era uma morte rápida, era uma morte lenta e dolorosa. E o nosso Senhor, a palavra de Deus diz que agradou o Senhor moê-lo. Além dessa morte horrenda, ele foi ultrajado, ele foi torturado antes que ele rendesse o espírito dele. E acho que é bom a gente ressaltar essa nota. O Senhor lá na cruz, ele somente morreu porque ele rendeu o seu espírito. É tão interessante, irmãos, que o Senhor, na sua morte, ele mostrou para nós como foi toda a sua vida humana. Porque ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, era um filho que havia confiado toda a sua vida nas mãos do seu pai. E no final, naquele último momento, não poderia ser diferente. Então ele entregou, ele rendeu o seu espírito. Por que ele não poderia ser morto? Porque ele é o autor da vida. Ele tinha que voluntariamente entregar a sua vida. Ninguém poderia tirar a sua vida se ele voluntariamente não a entregasse. Então essa obra foi para quê, irmãos? Para que, então, fazendo a vontade do Pai, ele trouxesse para o Pai aqueles a quem o Senhor chamaria família de Deus, povo de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Em primeiro momento, Cristo não foi à cruz por amor de nós. No primeiro plano, não. Cristo foi à cruz por amor à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele se entregasse para nos salvar. Porque, irmãos, se em momentos que antecedessem a crucificação,
o Senhor Deus falasse: vem para mim, meu filho, certamente o nosso Senhor Jesus o obedeceria. Na verdade, mas lá ele estando crucificado, o que aqueles religiosos, aquelas autoridades escarnecendo dele diziam? Se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz que nós vamos crer no Senhor. Irmãos, tudo que o Senhor queria é que o povo judeu cresce nele. Veio para os que eram seus. Veio para os que eram seus. Tudo que o Senhor queria é que os israelitas crescem nele como Filho de Deus. Mas tinha uma coisa que ele queria mais: fazer a vontade do Pai. Por isso ele não desceu daquela cruz. Ele permaneceu lá e levou a cabo o juízo de Deus. Né? Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Então, eclesia, esse é o nome em grego da igreja, que se chama Assembleia dos Chamados para Fora. Foi por meio desta obra que o Senhor resgatou o seu povo deste sistema, desta atmosfera. Por isso que o apóstolo vai dizer: outrora nós também éramos, como os demais, filhos da ira. Outrora nós também andávamos no curso deste mundo, mas nós fomos resgatados. A palavra do Senhor diz assim: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a posição da igreja. Então aqui, irmãos, o que o Senhor está fazendo no capítulo 15, que nós estamos fazendo essa leitura agora? Ele está executando, concluindo o seu juízo. Sem o juízo de Deus, sem o derramar da cólera de Deus, sem o dispersar da ira de Deus, nós não temos reino milenar, nós não temos Nova Jerusalém. Por isso que nessa expectativa, eu acho que nós vamos fazer uma leitura detalhada, mas nessa expectativa, o que o povo de Deus faz? Veja ali a partir do verso 3: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Mesmo na expectativa, porque o Senhor já havia aberto os selos, o Senhor já havia iniciado o seu juízo. Nas trombetas ele vem ferindo a terça parte dos astros, ele vem ferindo a terça parte do mar, ele vem ferindo a terça parte das águas doces, ele vem já iniciando o seu julgamento, né? Então o povo de Deus está o quê? Glorificando o Senhor, porque era necessário. Irmãos, vamos pegar como exemplo, como base, a vida do apóstolo João. A palavra diz que quando ele teve a revelação do Apocalipse, foi mostrado aquele selo, aquele livro de todo selado por dentro e por fora. E aí a palavra narra o seguinte, aqui em Apocalipse mesmo, que não se achava nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quem fosse digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos. E esse detalhe importante que o Espírito registra: João chorava, e chorava muito. Nós sabemos que os selos desatam as trombetas. O sétimo selo tem as 7 trombetas, e a 7ª trombeta tem as 7 taças da ira de Deus. Então João chorava, porque, irmãos, embora haja um cenário terrível de julgamento para o mundo, sem que ele aconteça, nós não temos um reino milenar. Sem que ele aconteça, nós não temos a Nova Jerusalém, onde Deus habitará com o seu povo para todo sempre. Por isso o apóstolo chora, porque a Apocalipse é a completação, irmãos, do propósito eterno de Deus. E é isso que a igreja deve almejar, que Deus complete o seu propósito, que Deus leve a cabo o seu programa, o seu cronograma. O que fala do cronograma de Deus? Ele promete assim ao seu filho amado: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Para que o Senhor faça isso, Ele precisa exercer o seu juízo, Ele precisa exercer a sua vingança. Por isso o profeta fala:
o grande e terrível dia do Senhor. Será um grande dia para o seu povo, mas será um terrível dia para os seus inimigos. Então, vamos retomando aqui, a partir do verso 1 de Apocalipse 15, eu quero fazer algumas observações que não fiz na última reunião. Vi no céu outro grande e admirável, outro sinal grande e admirável. Apocalipse registra vários sinais no céu, mas só um antes desse aqui ele chama de grande sinal. Está em Apocalipse 12. Vamos olhar um pouquinho lá? Verso 1 mesmo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Então, lá, como eu disse, nós estamos falando das taças da ira, da cólera de Deus, a consumação do seu juízo. E ela é colocada num outro padrão acerca de sinal. Qual o sinal? Dessa mulher. Essa mulher universal, ela representa tanto o povo de Israel, do qual proveio Cristo, humanamente falando. Cristo nasceu da descendência judaica de Israel. E Israel é comparada a uma mulher pelo Senhor, né? Mas ela também é uma figura da própria igreja. Em um primeiro momento, uma figura de Israel, por quê? Porque ela gera o filho varão, o próprio Senhor Jesus, que é arrebatado até os céus. Essa é a visão aqui. Então, o juízo de Deus, ele é colocado nesse mesmo patamar, irmãos, da visão da igreja gloriosa de Deus, da visão do seu filho Jesus, aquele varão que é arrebatado aos céus. Essa é a importância do que nós estamos estudando aqui no capítulo 15. Irmãos, não desprezemos o juízo de Deus. Ele é tão santo, tão puro, tão bom, tão verdadeiro, como outras realidades que nós encontramos nas Escrituras. Se a obra de Cristo, que Ele realizou na cruz, é uma obra santa, pura, justa, perfeita, verdadeira, não tenha dúvidas de que o juízo de Deus também é. A vingança de Deus também é. Não vejam a vingança de Deus como algo negativo. A palavra de Deus diz que Deus é bom, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se Deus é bom, tudo que Ele faz também é bom. Não tem como, irmãos. Não tem como Deus ser bom e fazer algo ruim. Tudo que Ele faz é bom. Hoje pela manhã nós estávamos estudando Romanos, e era um dos pontos, estávamos estudando Romanos capítulo 9, é a soberania de Deus. Pode o vaso dizer ao oleiro o que ele deve fazer? Não. Nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus, somos filhos também. Mas nós temos a capacidade de avaliar se o que Deus faz é bom ou não? Não temos. E tudo que Ele faz é bom. Seja as coisas aparentemente positivas do nosso ponto de vista, sejam as coisas aparentemente negativas. O seu dia não foi como você planejou, irmão? A vida não está indo aí lá como você sonhou que ela fosse para você, né? Nossa, meu casamento não era aquilo que eu pensei. Nossa, minha família, meu trabalho não era aquilo que eu sempre almejei. Irmão, saiba que tudo que está acontecendo na sua vida é bom, porque é permissão de Deus, e tudo que Deus faz é bom. Temos que parar de medir Deus com a nossa régua. Essa régua é uma régua torta, é uma régua limitada. Os caminhos e os pensamentos de Deus são mais elevados, diz o profeta, do que os nossos caminhos e pensamentos. Então, eu apenas voltei em Apocalipse 12 para vermos
que esse novo sinal que João está vendo aqui, em Apocalipse 15, ele é equiparado à figura daquela mulher vestida de sol de Apocalipse 12. Né? Vamos avançar aí. Então, qual era esse grande e admirável sinal no céu? Né? 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a glória de Deus. Vamos para o verso 2 agora. Vi como que um mar de vidro. Irmãos, esse mar de vidro, ele é citado também aqui em Apocalipse, uma outra passagem que é importante nós lermos. Vamos voltar um pouco em Apocalipse capítulo 4. Verso 6. Há diante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então essa visão inicial que o Senhor, que João teve do Senhor entronizado, nosso Pai Celestial, e diante do seu trono há um mar. Só que nessa visão inicial de João, faltou algum detalhe, que ainda, em razão da cronologia, do tempo e da sequência dos eventos, não podia haver no capítulo 4. Um elemento que agora está posto no capítulo 15. Então veja aí, voltemos para o capítulo 15. Verso 2. Vi como que um mar de vidro, ou seja, a mesma visão do capítulo 4. Esse mar de vidro está onde? Diante do trono de Deus. Não podemos perder aí as figuras, os elementos fornecidos pelo capítulo 4. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número e do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Irmãos, então, aqui aparece um novo elemento fogo mesclado com esse mar de vidro. Mas não apenas isso, os vencedores estão sobre o mar de vidro. Quem são os vencedores? Aqueles que venceram a besta, a sua imagem, a sua marca e o seu nome, não se curvaram diante dela. Irmãos, com base nesse elemento, nós podemos entender que no capítulo 15, o povo de Deus já havia sido arrebatado. Né? Eles estão sobre esse mar. Lá no capítulo 4 tinha a figura o povo de Deus sobre o mar? Não, que aparece aqui no capítulo 15. E eu quero colocar para os irmãos alguns elementos da palavra que nos dão a convicção de que aqui o povo de Deus já havia sido arrebatado. É importante a gente vasculhar essa questão de forma mais aprofundada. Então veja o seguinte: quando nós falamos das trombetas, que é o início do julgamento de Deus, alguns textos da palavra indicam que os santos de Deus ainda estavam em meio a esse início de julgamento. Eu acho que poderíamos voltar aqui um pouquinho em Apocalipse. Deixa eu ver, capítulo 9. Vamos ler o verso 4 e 5. O 4 já nos ajuda, veja aí. O que é então Apocalipse 9? A quinta trombeta, aqueles gafanhotos, escorpiões que saem do abismo, são demônios que são liberados do abismo para atormentar os habitantes da terra.
né? Veja o verso 5 que foi dito a eles, a esses demônios. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, selados por Deus significa ter o Espírito de Deus. Então o Senhor deu uma ordem a esses demônios: vocês podem causar danos aos homens que não tiverem o meu selo. Isso significa que nesse tempo haveriam ainda filhos de Deus sobre a terra. O Espírito de Deus é o selo de Deus, irmãos. Basta você ir a Efésios capítulo 1 que você vai ver isso. Selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia do nosso resgate. Então, o Espírito de Deus é o selo de propriedade de Deus sobre seus filhos. As hostes espirituais olham do alto e veem o povo de Deus e reconhecem que são povo de Deus, propriedade de Deus, por quê? Pelo Espírito de Deus que habita nos seus filhos. Cuidado com esses ensinos de que o Espírito de Deus vem, toma conta da pessoa, mas se ela peca, então o Espírito de Deus sai. O Espírito de Deus vem, opera um milagre através do crente, depois o Espírito de Deus volta. Não, irmãos, nós somos a habitação do Espírito de Deus, de forma definitiva. O fato é que não podemos negligenciar alguns textos da palavra que dizem assim: não apagueis o Espírito, não endureçais o vosso coração ao falar do Espírito, andai no Espírito, sejais cheios do Espírito. Mas nenhum desses textos nos dá autoridade para concluir o seguinte: o Espírito de Deus pode sair de dentro de mim, pode me deixar, pode me abandonar. Acho que citei algumas reuniões atrás um salmo de Davi que diz assim: todos poderão te deixar, eu ainda estarei contigo. Então nós temos que ter essa tranquilidade na eficácia e na forma definitiva da obra de Deus operada por nós. Somos a habitação do Espírito de Deus. Então, como que esses gafanhotos, esses demônios surgidos do abismo vão reconhecer quem é e quem não é filho de Deus naqueles dias? Não vai ter, irmãos, uma escrita, não vai ser a Bíblia que você bota debaixo do braço, não é o jeito que você se veste, não é a maneira que você corta o cabelo, não é o jeito que você fala. Não. As hostes espirituais malignas vão se deparar com ímpios e vão atormentá-los de forma terrível, e vão se deparar com filhos de Deus, e eles estarão isentos por causa da marca. A marca é o selo, e o selo é o Espírito de Deus. Amém. Então, um dos pontos que nos leva à conclusão de que os filhos de Deus já serão arrebatados no capítulo 15 e não antes, porque lá nas trombetas, no início desse julgamento, eles vão estar aqui ainda. Mas aqui no capítulo 15, eles estão sobre o mar de vidro. Eles já estão na presença de Deus, porque o que é que está diante do mar de vidro na visão do capítulo 4? O trono de Deus. Então eles estão diante do trono de Deus. Mas eu quero me aprofundar um pouco nessa questão. Veja que, vamos voltar para o capítulo 15. Se eu estiver indo muito rápido, tá, irmãos? Os irmãos ergam o braço. Se nós pegarmos o capítulo 15, como nós lemos ali no verso 1, os 7 anjos recebem as 7 taças, que são então os flagelos, os últimos, onde a ira de Deus se consuma. Essas 7 taças estão descritas no capítulo 16, um pouquinho aí à frente. Vocês estão acompanhando? Não tem ali, ó, capítulo 16, verso 1, primeiro flagelo, verso 3, segundo flagelo, até o verso 17, que é o 7º flagelo. Nesse 7º flagelo, é interessante o verso 19. Vamos ler junto o verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Aqui está falando de Jerusalém, tá? E caíram as cidades das nações. Agora veja, na 7ª taça, o que acontece?
E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. É a 7ª taça. Ok? O capítulo 17 e 18 vão falar justamente do Senhor, então, implementando e derramando a sua taça, a sua cólera sobre Babilônia. Babilônia, ela tem 2 significados, irmãos. Ela tem um significado espiritual, nós estudamos alguns estudos atrás, e ela tem um significado também, uma posição geográfica, que muitos irmãos dizem que é Roma, que é a própria cidade de Roma, né? Na Europa, que nós conhecemos. Então, essa Roma potente, forte, renascerá até a volta do Senhor. Mas o fato é que os capítulos 17 e 18 é o Senhor derramando a sua ira, a 7ª taça também sobre Babilônia para destruí-la. O que acontece no verso 19? Vamos ler? Capítulo 19, verso 1. Capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo. Vamos parar um pouco por aí. Depois dessas coisas, que coisas? Deus exercendo o seu juízo sobre Babilônia. 7ª taça da ira de Deus. Os flagelos de Deus, o 7º flagelo, atingindo Babilônia para destruí-la definitivamente. Então, capítulo 19 diz, depois dessas coisas. Agora veja o que está dizendo no capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como que voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, foi um texto um pouco extenso, mas que é essa numerosa multidão que está diante do Senhor aqui, após a consumação do seu 7º flagelo? São os servos, o povo de Deus, a igreja de Deus, que a si mesmo já se ataviou, se adornou, ela já estava pronta para as bodas do Cordeiro do reino milenar. Então, é mais um ponto que nos mostra o quê? Que nos 7 flagelos, o povo de Deus já terá sido arrebatado. Já não haverá mais povo de Deus aqui na terra. E o Senhor vai derramar a sua ira, a sua cólera, vai exercer a sua vingança sobre todo esse sistema mundano que afronta a sua glória e a sua santidade. Vamos avançar então, uma vez concluído essa questão, vamos avançar. É interessante, irmãos, que nenhum dos flagelos, nós vamos ler, mas nenhum dos flagelos fala dos santos de Deus aqui na terra. E vocês viram que aquele mar de vidro agora está mesclado com o quê? Com fogo. Fogo fala do que na palavra? Fala de juízo de Deus. Fogo está relacionado ao juízo de Deus. Como é o nome lá daquele juízo definitivo? O lago de fogo e enxofre. Entende?
Então, quando aquele mar de vidro está mesclado com fogo, os santos estão de pé, eles estão diante do trono de Deus glorificando o que Deus está fazendo, exercendo a sua ira, derramando a sua cólera sobre toda a corrupção decorrente do pecado e do trabalho do maligno de Satanás, né? Bom, vamos então para o verso 3 aqui. Você veja aí que há uma menção sobre o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Eu falei na última reunião, não vou me deter muito aqui. O que é o cântico de Moisés? Primeira vez que você ouve essa palavra cântico de Moisés, está lá em Êxodo. Quando Deus acabou de destruir o exército de Faraó, que vinha perseguindo o povo de Israel ali nas praias do Mar Vermelho. Nós conhecemos essa passagem, irmãos. O Senhor abre aquele mar pelo seu poder e o povo de Israel passa pelo meio do mar enxuto. Mas quando o exército de Faraó vem na perseguição e entra no mar, Deus então fecha aquele mar sobre eles, né? Acho que era interessante a gente ler alguns textos dessa passagem. Vamos lá? Rapidamente, Êxodo capítulo 15. Para nós vermos o contexto, né? Por que está dizendo o cântico de Moisés aqui em Apocalipse capítulo 15? Vamos em Êxodo 15, até os capítulos são os mesmos, né? Vamos ler o verso 2. Vou pegar alguns versos só, tá? Se você viu aí na epígrafe, nessa letrinha mais escura na sua Bíblia, está escrito o Cântico de Moisés, né? O Senhor, verso 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. Então aqui nós destacamos nesse verso 2, Ele me foi por salvação. Porque nós vamos ver no capítulo 19 de Apocalipse, como Jerusalém está cercada para ser destruída pelo anticristo e pelos seus exércitos, né? Agora veja aí o verso 3: o Senhor é homem de guerra. Irmãos, nós vimos no capítulo 14 o que? Deus vindimando os cachos de uva da terra para lançá-los no lagar da sua cólera. Quem são esses cachos de uva da terra? São o anticristo, os seus exércitos, aqueles que receberam a marca da besta, que adoraram a sua imagem, que se curvaram diante do seu nome, né? Então, o nosso Senhor aí no verso 3 é homem de guerra, ele está se preparando para a peleja lá em Apocalipse 15. Veja agora o verso 6: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. O que nós falamos no começo da reunião? Deus está concluindo o seu programa. Qual é o programa? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então veja aí, ó, a tua destra, Senhor, despedaça o inimigo. Veja o verso 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrecadarei a minha espada e a minha mão os destruirá. O anticristo, no capítulo 13 de Apocalipse, a palavra diz assim que o anticristo travou uma batalha, pelejou com os santos, ou seja, o povo de Deus, e os destruiu, e os venceu. É a perseguição e o martírio do povo de Deus no tempo da grande tribulação. Então o anticristo vem, persegue, e o povo de Deus mantém o testemunho firme, não se curva a sua imagem, ao seu nome. O que ele faz? Ele mata o povo de Deus. Então, no capítulo 13 de Apocalipse, registra isso. Então, o que está dizendo aqui? O inimigo dizia: perseguirei, os alcançarei, não é verdade? E a minha mão os
destruirá. E ele não para por aí. Além de perseguir os santos da igreja, ele também quer destruir o quê? A cidade que tem, né, a marca de Deus aqui na terra, Jerusalém. Então veja, não desmarque Apocalipse, Êxodo, mas eu preciso andar com vocês de volta para Apocalipse. Vamos voltar lá em Apocalipse. Veja o capítulo 16. Capítulo 16, a partir do verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Nós vimos isso, né? Na sexta trombeta. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais. E veja o que esses espíritos malignos fazem: e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o dragão, que é o diabo, o anticristo, que é a besta que emerge do mar, e o falso profeta, que é a besta que vem da terra, essa trindade maligna, deles saem espíritos malignos que vão rodear a terra para o quê? Convocar os reis, os governantes. A palavra que diz reis, mas quem são hoje? Os presidentes, os governantes, né, das nações. Convocá-los para juntar os seus exércitos para o grande dia da peleja contra Deus. Irmãos, parece que é inacreditável que depois de tantos sinais que vinham acontecendo, o povo da terra vai ainda querer se voltar e pelejar contra Deus, destruir tudo aquilo que se chama Deus. Parece assim a gente pensando que é inacreditável. Mas imaginem o seguinte: nós amamos muito alguma coisa, trabalhamos a nossa vida inteira para conquistar aquilo, e vem então uma força externa querer tomar aquilo de nós. Nós não lutaríamos contra aquilo? E aí, o que você acha? Lutaríamos, não lutaríamos? É esse o raciocínio do mundo. Esses dias eu estava, há um tempo atrás, assistindo um filme que falava sobre uma força extraterrena que viria para dominar o mundo. E a tônica do filme, até o título era O Dia da Independência, Independence Day. E lá os governantes da terra se reúnem para quê? Todas as nações. Não, nós não vamos nos sujeitar a um governante externo. O diabo usou ali alienígenas, né? Mas pensa no pano de fundo desse filme: uma força externa vindo para dominar as nações da terra. Então o que os homens fazem? Vamos unir as nossas forças e vamos guerrear, porque não vamos perder a terra, não vamos perder os nossos domínios, não vamos nos sujeitar a uma força extraterrena. Essa é a mentalidade, irmãos. E os demônios saídos da boca do dragão, da besta, do falso profeta, vão circundar a terra para fazer o quê? Nós temos que lutar, nós temos que garantir a nossa sobrevivência, porque essa força vem para nos aniquilar, nos destruir. Então não é algo tão inimaginável de nós pensarmos sobre esse prisma. Então vamos voltar lá para o Cântico de Moisés, Êxodo. Que diz o verso 9 então: o inimigo dizia: vou perseguir, vou alcançar e a minha mão vai destruir. Aí vamos para o verso 13 agora. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. O povo de Deus sendo perseguido, Deus foi guardando, foi conduzindo, foi levando, e o trouxe até onde? Até a presença do seu trono. Nós iniciamos o Apocalipse 15 falando disso, que o povo está de pé diante do trono de Deus, sobre o mar de vidro, né? Mesclado com fogo. Para concluirmos aqui essa passagem do Cântico de Moisés, veja aí agora o verso 16.
sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudece como pedra, até que passe o teu povo ao Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ou seja, o povo, embora haja esse intento das nações de travar uma luta contra Deus e o seu povo, Deus prevalecerá. E o povo de Deus terá lugar de habitação juntamente com ele, no seu santuário, um santuário que não foi feito por mãos humanas. As tuas mãos o prepararam. Irmãos, que santuário é preparado pelas próprias mãos de Deus? Deus diz assim: eu edificarei a minha igreja. Olha as mãos de Deus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro então vai dizer que nós somos pedras vivas, todos nós que cremos no Senhor, que somos edificadas juntas, santuário de Deus, santuário para Deus. Este é o santuário de Deus, verdadeiro, edificado pelo próprio Deus. Sabe por que Estevão morreu, irmãos? Estevão foi um diácono, ele servia mesas, mas era um homem cheio do Espírito de Deus. Por que Estevão foi apedrejado? O primeiro mártir, depois que o Espírito de Deus desce sobre a terra, o primeiro registro de um mártir, alguém que morre pelo testemunho, foi Estevão. Ele morreu porque ele disse assim, que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, que Deus tem um santuário, Ele mesmo edificou, que aquele templo lá em Jerusalém, naquela época, não era a casa de Deus. Ele diz assim: a vossa casa ficará deserta. Então o povo religioso de tal forma se ira, toma Estevão e arremessa pedras contra ele, por causa dessa verdade, o santuário verdadeiro e último de Deus, a sua própria igreja. Para nós encerrarmos, achei que poderíamos avançar mais. Vamos voltar para Apocalipse. Então esse é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Eu não encontrei nenhum registro sobre especificamente um cântico do Cordeiro, mas quando a palavra se volta para o Senhor Jesus como o Cordeiro, porque o Senhor Jesus tem vários nomes. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Ele é o Cordeiro, Ele é o Messias. Quando a palavra fala sobre Cordeiro, ela está enfatizando o quê? A obra do Calvário. A obra do Calvário. Então o cântico do Cordeiro está relacionado ao quê? Quando o cântico de Moisés fala de Deus travando uma batalha e livrando o seu povo do poder dos exércitos dos inimigos, o cântico do Cordeiro fala da nossa redenção, a nossa vitória nele, a nossa transformação em vida no próprio Senhor. Tudo que nós precisávamos para sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus em Cristo, foi concedido por causa dessa redenção. Enquanto Deus está derramando a sua ira contra o mundo, por que Ele não está derramando a sua ira contra o povo? Porque nós estamos em Cristo Jesus. É isso que nos salva da ira de Deus. Os irmãos se lembram da arca? Aquela passagem de Noé? Noé então edifica uma arca, ele aparelha uma arca por causa da palavra de Deus. O que a palavra de Deus falava? Eu vou exercer juízo sobre esse mundo. E não é o que estamos tratando aqui em Apocalipse? Então lá em Gênesis, Deus está falando: vou exercer juízo sobre esse mundo. Você vai fazer uma arca, você e a sua família, né, e parte da criação vão estar dentro dessa arca. Irmãos, é tão interessante, porque Noé e sua família foram salvos não pelo mérito deles, não porque eles sabiam, né, nadar, não, se a gente não estivesse aqui dentro teria uma outra forma. Não, eles foram salvos porque eles estavam dentro da arca. Enquanto Deus estava derramando o seu juízo, a terra se acabando em dilúvio, por Noé e sua família estarem dentro,
na arca, o juízo não afetou eles. A ira de Deus não caiu sobre eles. Eles foram poupados, foram salvos, porque estava dentro da arca. E aquela arca, irmãos, representa o quê? A própria pessoa de Cristo. Quem nele crê não está condenado, é o que diz em João capítulo 3. Mas quem não crê já está condenado. Eu fico imaginando Noé, sua família, ouvindo aqueles gritos de clamor, de socorro, de desespero, e eles ali dentro, guardados da ira de Deus. É justamente isso que nós estamos começando a estudar aqui em Apocalipse 15. Porque o povo de Deus está em Cristo, aquele desespero da ira de Deus caindo sobre o povo, a vingança de Deus sendo exercida, não tocará o seu povo. Eu vou parar por aqui, irmãos. Poderíamos, não vamos conseguir terminar o capítulo 15, então deixamos para a próxima reunião os versos seguintes. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é a nossa esperança, porque a Tua palavra se cumprirá cabalmente. Mas o Senhor nos adverte que devemos estar preparados e vigilantes, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Senhor, nos ganha com essa verdade. Tira tudo aquilo que nos atrapalha de enxergarmos essa realidade, do nosso descompromisso, Senhor, do nosso envolvimento demasiado nas coisas deste mundo. Ganha-nos com a verdade de que a Tua volta está próxima. Devemos estar preparados, estar cheios do Espírito de Deus, termos as nossas vasilhas cheias do azeite, para quando o noivo vier, estejamos nós aprontados para este noivo, para este grande dia das bodas do Cordeiro. Senhor, trabalha com a palavra que nós ouvimos do Senhor hoje em nossos corações. Não permita que ela se perca nas preocupações do dia a dia, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós te adoramos, Senhor, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor.